Eu queria, senhor presidente, neste início de outubro, de falar um pouco do que nós realizamos em Sobral, focalizando neste mês de setembro, o que nós, quando eu era reitor, nós instituímos o Setembro Dom José. Dom José porque Dom José é o sobralense por excelência, que se destacou pelo projeto civilizatório que ele quis implantar e lutou a vida toda em prol da cidade de Sobral, que ele tanto amava, que ele tanto se dedicou durante 43 anos no exercício como bispo e também como pároco, 8 anos, portanto 51 anos de dedicação e de trabalho de soerguer, fazer de Sobral uma cidade de referência na Zona Norte, tanto na área propriamente religiosa, em que ele se destacou a ação da Igreja Católica na cidade de Sobral e na sua diocese grande, criada em 1915, ele começou o seu bispado em 1916, findando no dia 25 de setembro de 1959, quando ele faleceu. E para, de certa forma, preservar a sua memória, nós instituímos esse mês, juntamente com o Centro de Pesquisa Socio-Religiosa, para destacar o quanto o Ceará se dedica como um povo religioso e que nós temos um campo vastíssimo na área para pesquisa. E Dom José se cuidou não só da religião propriamente dita, mas também da educação, instituindo colégios, como o colégio dedicado aos padres, que era o Seminário São José, o Colégio Santana, o Colégio Sobralense, Patronato, Abrigo Coração de Jesus, Santa Casa de Misericórdia, que, portanto, fazendo um verdadeiro urbanista, ocupando a cidade de Sobral. E eu tive também a felicidade de ter sido reitor no Cariri. E lá a figura proeminente é nosso Padre Cícero. Padre Cícero, na oportunidade, eu fiquei tão encantado com a sua ação como religioso e como um verdadeiro santo, nós realizamos seminários internacionais para destacar o papel dele, sobretudo na área da religiosidade popular. E pelo que ele fez quando em vida, e cada vez mais as romarias que vêm até o Cariri, vêm de todo o canto do Nordeste, cada vez mais aumenta essa devoção ao Padre Cícero. E no caso de Sobral, o papel exercido por Dom José, também uma figura proeminente da Igreja Católica, mas também focalizando um outro aspecto da própria religião. Ele que teve toda a sua formação filosófica, teológica em Roma, ele ficou encantado com Roma e de tal maneira ficou impressionado que ele quis projetar aquilo que viu, aquilo que aprendeu, também chegando ao Ceará, exercendo o seu papel à frente da Diocese de Sobral. E nessas duas cidades, nessas duas centros de diocese, Crato Juazeiro e Sobral, o professor Mafezoli, ele que é um homem que estuda o imaginário, ele é professor na Sorbonne, ele então, de tal maneira, ele ficou encantado que ele sugeriu que uma linha de pesquisa poderia muito ser feita para que a gente pudesse explorar, propriamente dito, a religiosidade popular, a própria religiosidade, digamos, no sentido ortodoxo, que foi aquela pregada
exercida por Dom José Tupinambá da Frota, mas também ele examinou o papel de Canindé, com a figura de São Francisco. E agora, para comemorar, portanto, o mês de São Francisco, queria me dirigir a todos os romeiros que vão a São Francisco, a festa amanhã, e ele diz: por que vocês não fazem uma pesquisa envolvendo o padre Cícero Romão Batista, ele que é o patriarca do Cariri, pegando o nosso patriarca da Zona Norte, Dom José Tupinambá da Frota, o quanto ele deixou. 54 anos depois, você percebe a também ainda na cidade de Sobral, inclusive pelo número de padres que ele formou, 95, e também pelo menos agora mais de 10 padres continuam na diocese, dando sequência àquilo que ele deixou, a sua doutrina, a sua dedicação a todos os sobralenses, aquele da Zona Norte do estado do Ceará. Por que não, numa linha imaginária, fazer um turismo religioso, pegando também Canindé, São Francisco? E lá eu tive a oportunidade, quando nós iniciamos o Setembro Dom José, eu fiz um opúsculo sobre os caminhos de Dom José, de Sobral até a Meruoca, e na subida da serra, uma ermida dedicada a São José, dado a devoção que Dom José tinha a São José. E lá nós colocamos uma linha também, os grandes nomes da nossa Igreja Católica, que são venerados e tem uma multidão de devotos em todo o Brasil, notadamente no Nordeste brasileiro. Então lá nós temos, inclusive, na entrada, a figura de Dom José, figura central, a figura do padre Biapina, que também esteve não só em Sobral, como também na região do Cariri e da Paraíba, e ele, inclusive, lá no Icrato, nós temos uma fundação Padre Biapina, e ele, portanto, e o Padre Cícero, e do outro lado a figura de São Francisco. Por que não fazer pesquisa nessa área de religiosidade popular, ver a potência da religiosidade popular, que dá uma série de pesquisas, série de teses que são publicadas, e em Sobral nós estamos começando também, incentivando para que os alunos, notadamente dos cursos de Ciências Sociais e de História, que também eles façam pesquisa do quanto Dom José é importante, não só para Sobral, mas para toda a região norte do estado do Ceará, e uma ligação também, portanto, com São Francisco. E se pegarmos, nós temos ainda Frei Damião, temos Dom Helder Câmara, que também foi um homem referência, um homem santo, que dedicou e que morreu recentemente, e aqui nesta casa também nós até homenageamos Dom Helder, ele que está nessa mesma linha de um sacerdote que dedicou a sua vida imitando e querendo cada vez mais ser semelhante a Jesus Cristo, notadamente no trabalho com os pobres. Ele se fez pobre, morreu pobre e dedicou toda a sua vida até para ajudar aqueles mais sofridos, e também até politicamente ele defendeu aqueles que foram oprimidos, sobretudo no golpe militar de 64. E isso, Dom Helder, portanto, está presente lá na ermida. E outro bispo que também morreu, que é o Marte, que é o Dom Expedito, que foi vigário em Sobral, foi pároco lá em Sobral, e depois foi bispo de Garanhuns, onde ele morreu, onde foi assassinado. Portanto, nós temos essa quantidade de padres, de pessoas que já se dedicaram, que dedicaram toda a sua vida a fazer o bem
em prol da própria humanidade e da própria igreja. Portanto, marca essa presença em Sobral, a presença no Cariri, a presença agora em Canindé, o quanto é importante essa ala e, por que não só estudar a própria ação da igreja aqui no Ceará, a religiosidade do nosso povo, como também a projeção nessa área cultural, turística, que o Estado pode aproveitar turisticamente esses lugares e explorar no sentido positivo, para que realmente o povo não só saiba o que aconteceu e tente realmente aproveitar, notadamente na sua dimensão religiosa, quantos, chegando ao mês de outubro, fazem essa romaria até Canindé. É esta saudação que eu queria fazer e, ao mesmo tempo, incentivar os nossos professores das nossas universidades, da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Regional do Cariri, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, da UES, bem como da Unifor, e das unidades isoladas de ensino, para que realmente tenha um campo muito grande de ação para ver a importância da religião no sentido de prestar um serviço, uma ajuda atualmente a todas as pessoas que vivem nessas localidades e, ao mesmo tempo, abrir horizontes, sobretudo na área da pesquisa, na área do ensino e na área da própria religiosidade. Agora há pouco, realmente, eu devo ter encaminhado para o governador um pedido de um grupo de professores de Sobral que está fazendo uma pesquisa, fez uma pesquisa, já está fazendo um filme sobre a vida de Dom José. E isso também, outros professores, não só daqui, sobretudo do Departamento de Ciências Sociais, tanto daqui, da Universidade Federal do Ceará, quanto da Universidade Estadual Vale do Acaraú, professores que estão também desenvolvendo pesquisa, incentivar o próprio professor Mafezoli nessas oportunidades, tanto quanto eu era reitor no Cariri, quanto depois em Sobral, e tivemos a oportunidade de levar um grupo de professores para apresentar essas experiências na Sorbonne, e ele lá teve essa oportunidade de incentivar esse trabalho que pode ser explorado de uma maneira mais detalhada e de uma maneira científica, para que o povo do Ceará acompanhe melhor, saiba melhor o quanto a própria Igreja Católica tem feito em prol do desenvolvimento cultural do nosso Estado e também do Nordeste brasileiro, desde do Rio de Janeiro até no caso de Juazeiro. Todo ano a quantidade de romeiros que vem até Juazeiro para enaltecer e chegar a conhecer as atividades, a vida do Padre Cícero, um homem que é um verdadeiro santo, e por que não agora você vê também o quanto Dom José fez em Sobral, que tem se projetado no futuro depois da sua morte. E agora nós estamos também numa festa de São Francisco em Canindé. Esse, portanto, é uma pista para que os professores, os estudiosos, os estudantes possam desenvolver cada vez mais para retratar uma ação que é feita no nosso Estado. E aqui poderíamos, sem dúvida alguma, incentivar o turismo, que é uma das riquezas que está sendo explorada, inclusive, pelo nosso governador, para que o Estado do Ceará desenvolva também nessa área e ofereça mais empregos para que a gente possa tirar partido em benefício do desenvolvimento socioeconômico do Estado do Ceará. Muito obrigado, senhor presidente.